Senhoras e senhores, bom dia. Sejam bem-vindos à palestra Publicidade na Odontologia, o que devemos saber da relação publicidade versus ética. Este evento é promovido pelo escritório Eduardo Dantas, Advocacia e Consultoria, e tem como apoios a Ordem dos Advogados do Brasil, a Seccional Pernambuco, o Conselho Regional de Odontologia, o CROPE, o Centro de Pós-Graduação em Odontologia, CPO, Ortoclin, Plano Odontológico, Argo, Soluções em Odontologia e o restaurante Papaya Verde. Registramos ainda que este evento está sendo transmitido e gravado pelo Grupo Teleporte através do site www.grupoteleporte.com.br/TV. Este evento vai ser transmitido ao vivo durante toda esta manhã. Para iniciar os nossos trabalhos, vamos compor a mesa com os integrantes desta palestra. Inicialmente, convidamos ele, que é o organizador deste encontro, advogado com experiência em Direito do Trabalho, Biodireito e Deontologia, vice-presidente da Comissão de Direito e Saúde da OAB Pernambuco. Convidamos ao palco o advogado Vinícius Santiago. Convidamos agora o expositor desta manhã. Ele é especialista pela Fiocruz em Bioética e Ética Aplicada e em Direito Médico pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, além de autor de vários livros, como A Odontologia à Luz do Direito, O Atuar do Cirurgião Dentista e Código de Ética Odontológica. Convidamos para compor a mesa o advogado André Luiz Nigri. Finalizando a nossa composição, vamos convidar ele, que vai ser o debatedor da manhã de hoje. Ele é vice-presidente da Associação Mundial de Direito Médico, presidente da Associação Brasileira de Direito da Saúde e da Associação Pernambucana de Direito Médico e da Saúde. Atualmente, Direito e Saúde da OAB Pernambuco. Autor de livros como Direito Médico e Comentários ao Código de Ética Médica. Convidamos ao palco o advogado Eduardo Dantas. Gostaríamos de informar ainda que durante o intervalo vocês terão a oportunidade de participar. Essa pesquisa tem como objetivo avaliar quais são as dificuldades que o cirurgião dentista encontra em seu consultório. Então, quem quiser participar, há uma urna eletrônica lá fora. Essa pesquisa será realizada pela BisaWeb e vocês poderão participar. Por favor, senhores. Antes de passar a palavra à mesa, registramos a presença da diretora do Sindicato dos Odontólogos de Pernambuco, SOEP, Rebeca Santos, aqui em nosso evento. Vamos então passar a palavra ao organizador desse evento, o advogado Vinícius Santiago. Senhores, muito bom dia, sejam muito bem-vindos. Agradecer a presença de todo mundo, agradecer a Eduardo Dantas e, sobretudo, a André Nigri, que veio aqui nos atendeu um convite muito prontamente para estar hoje aqui em comemoração à semana, ao Dia do Dentista, na semana comemorativa. E a análise desse tema foi muito bem pensada, porque a gente encontra uma série de problemas relacionados à publicidade e à odontologia. E como atualmente eu e o Eduardo constituímos a banca de procuradores juntamente dos
Isaac Medeiros, que está aqui na plateia, a gente encontra isso com muita frequência e, infelizmente, a gente vê que muitas vezes, por desconhecimento mesmo, por falta de leitura apurada do código, mas que é um assunto recorrente que precisa de alguns esclarecimentos. E aí, como o André tem esses livros na área, tem expertise já de longa data, a nossa intenção em trazê-lo aqui é justamente apresentar o tema para vocês de uma forma muito descontraída, muito divertida, como ele sempre faz, e de uma forma muito legal, no sentido da lei mesmo, também. Não só de descontração, mas também de legalidade. E a gente trouxe aqui algumas ferramentas também para vocês, a exemplo da BISA, que nos apoia nesse evento, e da Teleporte. O nosso intuito é facilitar e trazer sempre informações atualíssimas com pessoas de várias áreas de atuação, para que a gente possa interagir com o público específico, o cirurgião dentista, trazendo essa ponte com as outras áreas. Aqui tem algumas pessoas, alguns cirurgiões que foram meus alunos, fico muito feliz em vê-los e sabem do destaque que eu dou sempre à relação que a gente tem com o direito. Eu acho que não há possibilidade de dissociar essas duas profissões. E é nesse sentido que a gente traz o André para que fale um pouco para a gente sobre essa relação e especialmente sobre a parte da relação com a publicidade odontológica. Eu não vou me alongar por demais, desde já passo a palavra, afinal de contas a André tem muito a falar e muito a ensinar para a gente. Por favor, André. Antes de passar a palavra ao palestrante de hoje, eu queria só dar uma última informação. As perguntas, nós vamos ter na segunda etapa do trabalho um momento para tirar dúvidas. As perguntas poderão ser feitas por escrito e entregue ao pessoal de apoio do auditório. Ok? Por favor, André. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer pelo convite do Eduardo, do Vinícius, do presidente, o Rogério Zeberman. E é sempre um prazer vir aqui a Recife. Trouxe aqui até coloquei aqui para vocês. Se alguém precisar de conhecer o aeroporto, é só falar comigo, porque ontem eu fiquei 40 minutos esperando o Vinícius. Então, conheço todas as lojas do aeroporto, todos os funcionários. Então, é só falar comigo. Se tiver trazer alguém aqui para Recife, eu estarei no aeroporto, é só combinar e sou guia turístico lá para vocês. Eu vou pedir a gentileza de dar aula em pé, porque eu não gosto de dar aula sentado, né? Nem aula, é um bate-papo com vocês, até porque eu sou muito pequenininho aqui atrás da bancada, só dá para ver a cabeça. Então vou ali para frente, vou quebrar o protocolo como eu faço sempre, né? O Eduardo falou que vai ser tudo por escrito, mas eu gosto de conversar com vocês, né? Esqueçam tudo que você sabe sobre advogado, formalismo do professor Eduardo, do professor Zumir. Eu sou um cara descontraído e a gente vai fazer um grande bate-papo aqui. Falar em direito tem que ser de forma descontraída e de forma que vocês alcancem o que eu quero passar. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, tem um outro microfone que pode disponibilizar, qualquer dúvida que vocês tenham, a gente passa a palavra para vocês e a gente esclarece durante a própria palestra. Pode ser, Eduardo? Pode ser, Vinícius? Sim? E qualquer coisa que eu não souber, com certeza vou passar aqui para o Eduardo, para o Vinícius, eles vão aclarear aqui. E essa inter-relação é muito importante. Eu costumo dizer o seguinte: eu não sou dono da verdade. O que o Vinícius diz, que eu sou profissional com expertise de longa data, é mentira. Eu sou novo, tenho apenas 30 anos, né? Esse negócio de me chamar de velho, ele sempre faz isso comigo. Eu sou mais novo do que ele já é um senhor de 43 anos, então eu respeito muito isso. O Eduardo não fala a idade, porque o Eduardo já está acima do bem e do mal, então a gente não comenta sobre a idade do Eduardo, né? O Eduardo é um filósofo, além de poeta e além de professor e grande amigo. Então, tudo que ele falar de mim, vocês botam ali na calculadora, tiram 50% de desconto. Então, vamos começar a falar sobre publicidade. Aqui a composição é dentista, tem auxiliar também, e advogado, tem 2, né? E o resto estão em graduação. Porque advogado raça, né? Advogado já está sentado ali, já deve estar olhando assim, o que eu vou perguntar para esse cara, né? Mas fica à vontade. Hein? Mas ele não está fazendo direito? Está fazendo direito. Está fazendo direito. Então, vocês sabem, só para começar, para dar uma descontraída, vocês sabem por que o dentista não está mais comprando em cartão de crédito. Vocês sabiam? Porque toda vez que ele vai passar o cartãozinho de crédito, aparece ali processando. Então agora o dentista está pagando tudo à vista.
Vamos voltar para falar do Código de Ética agora com um pouco mais de seriedade. Quantos de vocês já leram o Código de Ética? 1, 2, mas leram mesmo, olharam lá, todos os capítulos. Então, o Código de Ética, em relação ao tema nosso aqui hoje, publicidade, basta ler o Código de Ética que vocês vão eliminar um monte de problema da vida de vocês. Simples assim. É ler e saber o que não pode ser feito. O que acontece hoje em dia é que vocês têm um código, com todo respeito, aproveitar que o professor não está aqui, mas está sendo gravado, né? O código de vocês hoje é uma grande colcha de retalhos, é um grande Frankenstein, e tem uma preocupação exacerbada com o mercantilismo. Eu não sei o que aconteceu, que o cirurgião dentista hoje, quando eu falo cirurgião dentista, quem fez o código, né? O legislador, né? Os conselheiros. Qual é essa preocupação com o mercantilismo? Eu sou a favor do mercado se autorregular. É claro que tem certas coisas que nós temos que tirar, e eu vou dar exemplos aqui para vocês, da propaganda, que realmente denigre a imagem do cirurgião dentista. Mas, no mais, eu acho que vivemos na era da informática, vivemos no mercado aberto. Então, acho que certas coisas você pode deixar passar, como um grande exemplo, forma de pagamento. Eu acho que não é aviltante, não está ultrajando ninguém, você colocar que pode pagar em cartão de crédito, por exemplo, e aí vai. Eu acredito com essa nova mudança que vai... Está pitando aí? Acredito que essa nova mudança que vai ser feita agora no código, né, que já está começando os preparativos para essa mudança, acredito eu, se eles escutarem um pouquinho mais o advogado, os procuradores, eu acho que vocês vão ter um código melhor. E como se consegue também ter um código melhor? Através de vocês. Vocês são as ferramentas existentes para mudar o código de vocês. O profissional de odontologia tem que ser mais ativo, tem que questionar mais, querer mais. Não basta simplesmente falar que você tem um conselho que paga tantos de mensalidade, né, anuidade, e não faz nada. O conselho faz para vocês. Muitos não sabem o que o conselho faz e até onde o conselho pode ir. Então, exijam do conselho de vocês. Aqui estão 2 representantes da Procuradoria, novos, mais ou menos, né? Mas que têm experiência e vão ouvir vocês e vão ter força junto ao presidente. E isso eu falo para todos os conselhos de todos os estados. E aqui a gente tem, pelo que eu conheço aqui dos 2, vai ser um conselho de vanguarda, uma procuradoria dessa. E tenho certeza que o mestre, né, e presidente de vocês, o Rogério, vai escutar o Eduardo e o Vinícius. Então vamos falar propriamente do nosso, né, de vocês, já fala até nosso, né, por força do hábito, do Código de Ética. Primeira coisa que vocês têm que entender, que a publicidade, ela não é regulada somente pelo Código de vocês, mas é o Código de Ética, o Código deontológico, que vai aplicar... Pode pegar uma aguinha para mim, Vinícius? É o Código de Ética de vocês que vai sancionar vocês em relação à conduta equivocada da propaganda. Porém, você tem uma legislação própria, a Lei 4.680 de 1995. O que ela fala? Qualquer forma remunerada de difusão de ideias, mercadorias ou serviços por parte de um anunciante identificado. Essa é a definição de publicidade para a lei. Enquanto que para o direito, temos a seguinte definição: toda informação veiculada por qualquer meio ou em qualquer local que tenha como objetivo fazer com que o consumidor utilize o serviço. E um pouco mais adiante, vocês já ouviram falar, temos o Código de Defesa do Consumidor, que regula a prestação de serviço de vocês com o paciente. O Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078 de 90, no seu artigo 30 diz: toda informação ou publicidade suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços, vocês enquadram aqui, oferecidos ou apresentados, obriga, guardem sempre essa palavra, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar, integra o contrato que vier a ser celebrado. Mas, Livre, o que você quer falar com isso? Que tudo que você colocar na propaganda, tudo que você oferecer na propaganda, mesmo que não esteja escrito no contrato, por força do que você colocou e anunciou,
passa a integrar o contrato. Então, gera uma obrigação de vocês quanto à publicidade. Muitos não sabem disso e é importante saber, principalmente quem está se graduando aí e vai ter o seu consultório depois, saber quais são os limites e até onde pode fazer. Mais adiante, no artigo, essa parte é bem chata, porque eu tenho que passar algumas definições para vocês, mas depois o negócio fica mais animado aqui. O artigo 37, o que ele prescreve do Código de Defesa do Consumidor? É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. E ele mesmo define, para não ter dúvida nenhuma, no seu artigo 1º e no seu artigo 2º, no seu parágrafo 1º e no seu parágrafo 2º, o que vem a ser enganosa e abusiva. Então, ele define como enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. Define como abusiva no parágrafo 2º, dentre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite a violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, de respeito a valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. E aí começa a morar o perigo para o dentista. Vocês sabem que ignorância é uma bênção. Enquanto a gente ignora um assunto, a gente não se preocupa. Então agora vem o problema da ignorância. O Código de Defesa do Consumidor, para quem não sabe, que na área de direito, tem uma parte penal. E a propaganda enganosa ou abusiva pode ser caracterizada como crime. Então vocês imaginem, vocês têm um problema nessa ordem, vocês podem ser processados de forma junto ao Conselho de Ética, Administrativa Ética, Responsabilidade Civil e, como temos também no Código de Defesa do Consumidor, criminal. Então, o que diz essa parte do Código de Defesa do Consumidor? Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber enganosa ou abusiva, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Quem de qualquer forma, artigo 75, concorrer para os crimes referidos nesse Código, incide as penas a esses combinadas na medida de sua culpabilidade, bem como o diretor, administrador ou gerente da pessoa jurídica. Olha como é que é mais abrangente. Que promover, permitir ou por qualquer modo aprovar o fornecimento, oferta, exposição à venda ou manutenção em depósito de produtos ou oferta e prestação de serviços nas condições por ele proibidas. Entender o peso de uma propaganda para o Código de Defesa do Consumidor não é simplesmente fazer uma propaganda e responder a um delito, a um processo ético. Ser uma falta de decoro profissional. Você pode também estar em curso no Código de Defesa do Consumidor na parte penal. Então, é para se preocupar? Sim. Tem que saber quais são as consequências de uma propaganda quando você começa a divulgá-la. Alguma dúvida quanto a isso? Está todo mundo assustado? Eu não estou aqui para assustar ninguém, eu só estou aqui para informar. Para vocês terem uma ideia como cresceu o número de processos relacionados à propaganda, em São Paulo, no ano de 2011, de 337 processos éticos instaurados, 54% se refere a sites de compra coletiva. Eu não sei aqui em Recife se tem algum site de compra coletiva daqui mesmo, né? Lá no Rio nós temos alguns. E o único que não tem propaganda na área de saúde é o Peixe Urbano. Porque o Peixe Urbano, na época que começou essas propagandas por site coletivo, o que o Peixe Urbano fez? O Peixe Urbano fez uma consulta ao Conselho Regional e Federal de Odontologia e ao Conselho Regional e Federal do Rio de Janeiro, que era no Rio de Janeiro, de Medicina, perguntando sobre propaganda na área de saúde. E os dois
responderam um ofício para ele dizendo que não teria como fazer esse tipo de propaganda, porque o principal foco de um site de compras coletivas é preço e promoção. Eles vivem disso, é mostrar quanto custa e a promoção, qual o valor que vai reduzido. Então, se você não pode anunciar preço e não pode falar sobre promoção, logo está claro que você não pode fazer propaganda na área de saúde num site de compras coletivas. Então, o que acontece? Isso é o mínimo, né? Isso é o mínimo. Ontem, na entrevista lá na CBN, tive a oportunidade de responder sobre isso e expliquei. Isso é o mínimo. Vocês que são na área de saúde, me explicam, como é que você vai vender um clareamento para uma pessoa se você não teve a primeira consulta clínica? A pessoa vai pagar e vai lá, e se ela não puder fazer? E se tiver uma contraindicação? Então, ainda tem esses fatores, né, que você coloca também, que você, para oferecer um tratamento, em tese, você teria que ver pelo menos a pessoa a primeira vez, fazer a primeira consulta, entender, fazer uma anamnese, conversar, ver qual a expectativa e diagnosticar o que ela tem. Então, por essas e outras, sites de compra coletiva está execrado da publicidade na área de saúde. O próprio código de vocês novo, na mudança, ele colocou sobre isso. Você lê com todas as letras lá, site de comércio coletivo, se eu não estou enganado. Eu ainda não decorei, porque um ano é muito pouco para a gente, né? 9, 10 meses, né? Os artigos mudaram, então a gente já está se adaptando e vai mudar de novo. Nós estamos escrevendo, né, Eduardo, aqui de primeira mão para o público, estamos comentando o código de ética, eu, Eduardo e o professor Coutre, e estamos tendo essa dificuldade, porque não tem muita coisa boa para a gente comentar, né? Publicidade e propaganda. Você saindo do site de compras coletivas, você já tem 26% só falando em publicidade e propaganda. Então, você junta isso tudo, você tem 60%, 80% só sobre publicidade de delitos éticos. Denúncias de pacientes, 5%, diversos, 15%. O código antigo, né, o que o código fazia? Proibia, só que você não tinha como aplicar uma pena fora da sua gradação. Não sei se vocês conhecem o código de vocês, na hora da punição, tem 5 penas. Advertência confidencial, em aviso reservado, censura confidencial, em aviso reservado, censura pública, que é aquela censura que sai atrás do caderno da revista do CRO, que eu acho que é padrão nacional nessa revista. Você tem a suspensão até 30 dias e tem também a cassação, que é a de referendo do Conselho Federal de Odontologia. Essa tem que ser referendada mesmo que não tenha recurso no Conselho Federal de Odontologia. Então, o que se fazia? E tem a reabilitação, né? Depois de um certo tempo, para cada condenação, você pode ir lá, não existe pena perpétua, você vai lá, pede a reabilitação, isso sai da ficha de vocês, junto ao Conselho. Então, no Código Antigo, o que se fazia? Você tinha a pena nessa gradação. E tinha os agravantes e tinha os atenuantes. Então, o Conselho, quando tinha isso, eu digo, na maioria dos conselhos do Brasil. Eu não sei realmente como é que funcionava aqui. O Eduardo e o Vinícius podem esclarecer isso melhor para vocês, apesar deles terem entrado esse ano, mas eles provavelmente têm um histórico dos anos passados. Tinha uma orientação. Não era resolução, não era nada, era uma orientação do Conselho Federal de Odontologia. Para quê? Se você fizesse uma propaganda, você estava fazendo publicidade. Logo, a sua pena tinha que ser pública. Então, se aplicava a terceira pena direto. Então, se você fazia uma publicidade, entrava diretamente na terceira pena, censura pública. Meus clientes chegavam no escritório, eu perguntava, Nigre, eu fiz publicidade aqui, estou sendo processado, eu já falava, olha só, você sabe que é facultativo a defesa com a presença do advogado no conselho, sabe? Sei. E eu vou te falar o seguinte, a sua pena, pelo menos no Rio de Janeiro, a sua pena vai ser censura pública com 5 anuidades de multa. Ele, ué, como é que você já sabe? Eu falei, porque eles estão engessados quanto a isso. Todos os conselhos que eu vou, condeno. Não adianta defesa, eu posso fazer defesa de A a Z. E eu brincava muito, né, até conversando com o Eduardo e com o Vinícius, a minha última defesa no Conselho Federal de Odontologia, eu acabei de fazer a defesa e fui elogiado, né, e eles, não, parabéns pela sua defesa, não sei o quê, e eu brinquei com eles, né, eu defendi como nunca e perdi como sempre.
porque não tem mais defesa. Tudo que eu podia fazer nessa área de publicidade, eu fazia, era sempre a mesma pena, censura pública com 5 anuidades. Então, o que aconteceu? Então, a gente entrava, né, aí tem o pulo do gato, a gente é especialista nessa área, a gente preparava o processo todo para entrar depois com unidade de ato administrativo junto à vara federal, porque o conselho é uma autarquia, então a competência era da vara federal. E aí, a história do processo corria. No Código Novo, essa preocupação com publicidade e mercantilismo, como eu disse para vocês no começo, estava muito exacerbada. Então, o que eles fizeram? Eles já colocaram lá dentro do rol de manifesta gravidade, porque antes manifesta gravidade era subjetivo. Colocava lá manifesta gravidade e era a interpretação de cada conselheiro. Agora manifesta gravidade está lá fechado, né, Vinícius e Eduardo? Números clausos, tá? Manifesta gravidade é isso aqui. E é na hora de aplicar essa propaganda comércio coletivo, entra como manifesta gravidade, então já ele está liberado, né? Quem vai condenar está liberado para aplicar direto a terceira pena. Então tomem cuidado com isso também. Vocês começam a carreira ou fazem uma publicidade equivocada e já de cara pegam um processo e condenado em censura pública. E é chato. E sai no jornalzinho do conselho, todo mundo vê, porque na hora que aparece lá para a sociedade, né, para o grupo de vocês, ninguém vai ler que você foi condenado por publicidade. Ele vai olhar que você foi condenado e provavelmente que você é um péssimo profissional. Errou tecnicamente. Hoje, cometeu uma falha técnica, às vezes você tem uma advertência confidencial, ou uma censura confidencial, enquanto que a publicidade vai logo lá para cima. Mas eu acho que é questão de tempo, acho que as coisas vão mudar um pouquinho, os próprios conselhos vão se adaptar um pouquinho, né? Essa turma nova que está entrando tem uma nova cabeça, não que o pessoal mais velho seja retrógrado e a gente tem que afastar, não. Com o mais velho tem a sabedoria, a exemplo do professor Vinícius, né? Então, essa sabedoria que a gente adquire com o tempo. O doutor Eduardo, a gente nem fala, porque, como eu falei, certa idade a gente fica acima do bem e do mal, a gente não